Olá, meus queridos amigos, alunos do nono ano. Espero que vocês tenham lido o capítulo 3 e feito os exercícios, hein? Vamos ver o capítulo 4, a Revolução Russa, em 1917. Toda vez que eu falo na Revolução Russa, a gente tem que pensar o que é a Rússia. A Rússia ele era um país de dimensão continental, nós vimos na Primeira Guerra, um modelo híbrido entre o capitalismo e o regime de servidão, onde tinha o czar, uma espécie de rei chamado Nicolau II dirigindo o país. A Rússia apresentava sinais de progresso e atraso, processo de industrialização tardio, onde recebeu investimentos de bancos estrangeiros, principalmente da França, para se modernizar. Começou a ter uma organização de movimentos sindicais e sua Câmara Administrativa, criada por Nicolau II, a Duma, que existe até hoje, era o parlamento russo, que era formado por dois grupos bem barulhentos. De um lado, os mencheviques, que eram a minoria, defendiam os trabalhadores que deveriam esperar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, para então começar uma revolução conduzida pela burguesia e apoiada pelos operários. E uma outra galerinha, dentro do Partido Socialista, que queria mudar, queria a coisa mais rápida. Eram chamados de bolchevique, que era a maioria, tradução, que defendiam todos os poderes ao trabalhador e a implantação de uma ditadura do proletariado, onde os trabalhadores iam mandar. Aqui é a foto do czar Nicolau II, observem, forte, imponente. E a família dele, ele, as filhas, a esposa, ele tinha um filho que era hemofílico. Tinha problema de coagulação. O que vai acontecer? Nós vimos que a Rússia não era um país que era próximo da Europa, ficava entre a Europa e a Ásia, mas ele não era tão moderno. E a Rússia, por ser um país de dimensão continental, era muito difícil ela se defender e lutar. Logo, ela vai ter uma guerra contra o Japão, chamada Guerra Sino-Japonesa pela região da Manchúria, onde fica a Coreia, entre 1904 e 1905. Essa guerra vai trazer um grande prejuízo, porque pela primeira vez uma potência não ocidental derrota uma ocidental e vai trazer uma séria crise econômica, política e social na Rússia. Logo, o que vai acontecer? As pessoas vão se manifestar no Palácio de São Petersburgo, em 22 de janeiro de 1905, pedindo que o czar faça alguma coisa. Eles vão ser massacrados pelas tropas. E esse episódio é chamado de Domingo Sangrento. Aqui a perda na guerra sino-japonesa, que eu mostrei para russo-japonesa, que eu mostrei para vocês. Navio russo afundado. Aqui a Rússia assinando o Tratado de Paz para finalizar o conflito. É um domingo sangrento, onde as tropas do czar atiraram contra as pessoas. Aqui acho que não me engano é um ensaio. Não sei se é real essa fotografia. E a Rússia na Primeira Guerra. Nós vimos que a Rússia, ela, no primeiro momento, vai fletar com a Alemanha, mas depois vai entrar no lado da França e da Inglaterra, da Tríplice Entente. Logo, o saldo para a Rússia durante a Primeira Guerra não foi muito bom. Foram 1 milhão de mortos, muitas dificuldades econômicas e a fome que se instalou. Nós vimos que a Rússia não tinha armamentos para participar do conflito. Para cada 10 soldados tinha um fuzil, nós vimos. Então, ela foi completamente despreparada e mal armada para o conflito. Logo, essa Revolução Russa vai ocorrer durante a Primeira Guerra, bem no finalzinho. Vai ser uma revolta dessa população contra essa guerra europeia, marcando uma crise econômica, social e política, e onde uma figura vai se aproveitar, Lenin e os soviéticos, para tomar de conta do Estado russo. Vai marcar também o fuzilamento do czar e o afastamento do primeiro-ministro Alexandre Kerensky do comando do governo russo, e vai marcar a implantação da ditadura proletariária e a instituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a implantação do regime socialista na Rússia. Logo, Lenin assume a liderança do movimento junto com seus membros do Partido Comunista Russo e vai tentar uma experiência socialista. Como que essa revolução se dá? Em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubam o governo provisório. Logo, a primeira coisa que Lenin faz, fala, olha, às vezes é melhor dar 2 passos para trás e 2 para frente. Ele faz algo que nunca se viu. Ele assina a paz com a Alemanha e tira a Rússia da guerra, mesmo perdendo grandes quantidades de território. Os opositores de Lenin, ou chamados de russos brancos, eles vão tentar derrubar o governo soviético. Então, de 1918 a 21 é chamado de Guerra Civil Russa.
onde os russos, chamados brancos, com apoio das potências como a Inglaterra, vão tentar derrubar o socialismo. Aqui é um exemplo de Lenin varrendo a burguesia, a família real e os banqueiros. Aqui ele discursando para os soviéticos. Essa revolução se dá, como falei para vocês, a Guerra Civil Russa. Logo ele vai estabelecer o que chama de comunismo de guerra. O rígido controle sobre a produção e o consumo impôs uma disciplina rigorosa ao Exército Vermelho sob o comando do companheiro Trotsky. No fim de 1920, ele praticamente acaba com todos os focos contra-revolucionários e vai conseguir anexar alguns territórios para formar repúblicas, para formar a União Soviética. E esses dois grupos que disputaram, está bem à direita para vocês, o Exército Vermelho, que é os bolcheviques, Exército Revolucionário, comandado por Trotsky, formado por camponeses e operários. E os mencheviques, Exército Contra-Revolucionários, antigos oficiais do regime czarista e apoiados por potências europeias como França. E primeiro líder da União Soviética, Lenin, e à sua direita um dos homens mais sanguinários da história que por mais tempo governou a União Soviética, o georgiano chamado Joseph Stalin, ou Homem de Aço. Não era o super Homem de Aço, não era o Superman, mas ele era de aço. Aqui o símbolo da União Soviética, uma foice e um martelo. O martelo representava o operário e a foice o camponês. Quais foram as principais ações de Lenin? Lenin, vindo daquela situação, ele firma a paz com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, que eu falei para vocês. Logo depois de firmar a paz, a primeira coisa é desenvolver a economia soviética. Ele decreta o direito de autodeterminação dos povos, dizendo que todos os povos têm direito de viver no território russo. Adota o regime de partido único, o Partido Comunista, os outros partidos não podem existir, durou até o final da União Soviética. Faz a eleição de um governo de operários e camponeses, organiza um exército popular, que é o Exército Vermelho, decreta a reforma agrária e o fim da propriedade privada, ou seja, ninguém tem mais terra, não tem mais propriedade privada, nacionaliza bancos, fábricas e investimentos estrangeiros e vai instituir a NEP, a nova política econômica, para tentar recuperar a economia russa até 1928, mistura ideias socialistas e capitalistas, e consegue ganhar alguns territórios, como Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucaso, Lituânia na década de 20, e começa a construir uma economia planificada e centralizada. Enquanto na economia socialista, você não tem uma centralização, uma planificação, é livre, o mercado controla ali, ele vai determinar quanto cada um tem que produzir. Logo, essa nova política vai começar a permitir a existência de um setor privado que se encarregaria do comércio varejista e o comércio atacadista ficaria sob o controle de órgãos estatais. Seria possível criar cooperativas de comércio que atuaria tanto no atacado como no varejo. Vai formar grandes cooperativas agrícolas para a produção. Os camponeses que haviam prosperado durante a Revolução puderam utilizar seu recurso crescente para alugar novas glebas. Foi proibida a nacionalização de fábricas sem deliberação de órgãos administrativos superiores. Vai desaparecer a prestação de serviços obrigatórios, tipo no feudalismo. Vai ter mais servidão. Vai ser autorizada a livre circulação de mão de obra e suprime-se a remuneração igualitária do trabalho. Quando Lenin morre, quem vai ter uma briga? Quem vai assumir? Quem assume brigou Stalin, que era um secretário muito importante, e Trotsky, líder do Exército Vermelho. Logo, Trotsky problematizou a ditadura do proletariado, como previa Marx, ou sob o comando. Com a morte de Lenin, vai iniciar essa disputa entre Trotsky e Stalin. Trotsky considerava uma justiça revolucionária, um Estado sob o controle dos operários que se espalharia pela Europa. Enquanto Stalin não. Stalin falou, vamos primeiro construir o socialismo dentro da União Soviética. Um queria expandir a revolução, o outro queria consolidar. Nessa briga, quem vai ganhar vai ser o nosso amigo Stalin. No 13º Congresso do Partido Comunista, Trotsky é derrotado por uma aliança de Stalin entre importantes dirigentes. Logo, no 14º Congresso, com o Partido Comunista em 1925, aprova a tese de primeiro consolidar o socialismo na União Soviética e Stalin vai se tornar o principal líder. Trotsky empenhou-se numa luta sem trégua contra o regime stalinista. Vai ser importante, mas mesmo assim vai ser expulso do partido. Logo ele vai ter que fugir, porque senão ele ia
sofrer sanções na União Soviética. Ele foge para o México, onde ele vai ser assassinado por mando de Stalin. No fim da vida, Trotsky se tornou o maior crítico de Stalin de todos. Tem até um filme no Netflix que conta um pouco dessa história, dessa morte de Stalin, que ele vai ser do Trotsky, ele vai ser morto com uma picareta na cabeça. Aqui é um trecho onde Stalin cita, o Trotsky cita o perigo de Stalin. Ele fala: ninguém, e não faça exceção de Hitler, aplicou o socialismo um golpe tão mortal. Hitler ataca as organizações operárias no exterior. Stalin as ataca no interior. Hitler destrói o marxismo. Stalin o prostituiu. Não há princípio que permaneça intacto. Não há ideia que não tenha sido enlameada. Até mesmo os termos do socialismo e do comunismo foram gravemente comprometidos. Agora que a Jet Maria incontrolável com diplomas de comunista que chama de socialismo ao regime que impõe repugnante profanação. No final da vida, o Trotsky tinha sérios ressentimentos com Stalin, porque para ele Stalin tinha deturbado o socialismo. Tanto que Stalin, cansado dessas críticas, mandou matar ele, resolveu. Logo, as principais ações do governo de Stalin, o que ele vai fazer? Ele vai governar por quase 30 anos, 29 anos, vai ser o homem que mais governou a União Soviética. Ele vai fazer uma socialização total, vai acabar com a propriedade privada, vai fazer o Gosplan, que é a economia planejada, vai criar planos quinquenais a cada 5 anos e vai promover um processo de coletização da agricultura. Vai criar sucoses, que são fazendas estatais, e a cocoses, que é cooperativas. Vai iniciar um processo de industrialização pesada, energia, principalmente metais, indústria militar. Vai fazer uma grande fome na Ucrânia na década de 30 e vai criar o GPU, uma espécie de órgão de administração política do Estado. Vai ser um momento de grande ditadura e repressão, assassinatos em massa e formação de um Estado policial e uma perseguição religiosa. Que geralmente o socialismo, eles não acreditam em Deus. Marx não acredita em Deus. Ele falava que a religião é o ópio do povo, uma espécie de uma droga. Então Stalin vai matar quase 500 mil de pessoas, principalmente quem criticava ele. Os primeiros 2 planos quinquenais, vai ser entre 28 e 33, vão determinar 2 objetivos fundamentais. Aumentar a produção formal integral, encorajando a industrialização de meios de produção, cirurgia, maquinaria e não de consumo. No meio rural foi estabelecida a coletivização, que eu falei para vocês. O segundo plano quinquenal, desenvolvimento da indústria de base, vai crescer 7 vezes em relação a 1928. A indústria de bens de consumo cresce 4. Foi nesse período que se construiu o metrô de Moscou. O terceiro plano, de 1978, tinha por finalidade crescer a indústria química, que era pouco. Ou seja, a Rússia deixou de ser um país rural para se tornar um país industrial. Nós vamos ver que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai virar a segunda maior economia, a União Soviética, a segunda maior economia do mundo, a ponto de competir com os Estados Unidos no processo que a gente chama de Guerra Fria. Aqui é mais ou menos, eu coloquei para vocês como se deu esse crescimento da Federação Russa. A Rússia, que é o germe da União Soviética, eles foram adquirindo territórios. Lituânia, Letônia, Estônia na década de 40, Cazaquistão, Uzbequistão, Taquistão, entre outros. Observe. Imperialismo soviético. Nessa época, o campo de disputa não apenas na economia. Você levava isso até para as artes. Eles produziam obras de arte, criação da oficina de artes visuais. No caso, pintores como Vladimir Talinsky, Pavel Filonov, Vasily Stepanov, Ivan Kivuk, vai criar o realismo soviético, que é um estilo artístico que vai ocorrer de 1930 a 60. Foi quase uma política de Estado para a estética. Em todos os campos foi aplicado. Na pintura, arquitetura, design, escultura, música, cinema e teatro. Tem um filme até muito interessante, se vocês quiserem ver, acho que tem no YouTube. Os Filhos do Sol, que descreve como era a vida dentro de uma ditadura, mais ou menos uma ditadura soviética. Viveu num totalitarismo e viveu também no soviético. Aqui é o exemplo desse realismo soviético. Uma forma. Sofia, na cidade de Sofia, Bulgária, operário e a mulher, cozinhando. Observe, o operário representado, a mulher, um com a foice e outro com o martelo. Muito interessante. Estradas da Ponte Verde, Vilnius, capital da Lituânia. Repare, o operário,
representado a mulher ali carregando um livro, saudando. Que coisa bacana. Essa aí acho que tá no campo, segurando alguma coisa. Dona de casa, ela não é. Aqui Stalin. Stalin ele vai criar um culto em todo o do stalinismo. O culto a Stalin. Muito característico desses regimes totalitários, eles se endeusavam. Stalin era considerado o pai dos povos, amigo, uma pessoa boa e amada por todos. Inclusive, quando Stalin morrer, só para no funeral dele vai ter, as pessoas vão lá, tem gente que vai morrer pisoteada. Tem até um filme que conta mais ou menos a visão de um projetista. Stalin adorava ver filme. E aí esse projetista, ele narra, ele é acordado no meio da noite, ele achando que ia ser morto ou preso pela polícia política, mas ia lá apresentar os filmes para projetar filmes para Stalin. É muito bacana, esqueci o nome, acho que é o projetista. Eu não lembro do nome do filme, onde ele tinha um grupo. Toda noite eles assistiam e bebiam e bajulavam Stalin. Às vezes um saía dali e ia ser preso. Aí ficava lá Khrushchev, principalmente os chefes mais próximos dele da segurança. Tinha um que eu esqueci o nome. Mas é muito interessante. E aí acabou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, façam os exercícios. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um abração, pessoal. Tchau.